Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Você está no Fala Gigante, o segundo vídeo desta terça-feira, com uma manhã e início de tarde bastante agitado dentro do Vasco da Gama. Eu não iria gravar esse vídeo, não consegui inclusive gravá-lo mais cedo, por isso ia trazer apenas o Boa Noite Gigante. Porém foi uma manhã tão agitada, e volto a repetir, um início de tarde também tão movimentado, que eu não poderia deixar passar as informações e não trazer o que está acontecendo a vocês, torcedor. Pois o que acontece? Sobre Léo Pelé, a gente vai trazer novidades, praticamente fechado. A expectativa é que nos próximos dias o atleta desembarque no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar com o Vasco. O Vasco vai pagar um alto valor pelo atleta. A gente vai falar sobre isso e inclusive dar a minha opinião. Será que valeria a pena realmente pagar tanto por um jogador como o Léo Pelé? A gente vai falar sobre isso. Falaremos também sobre Alex Duarte, jogador, zagueiro, inclusive capitão do Cerro Porteño, uma das grandes promessas do Paraguai, recebeu uma proposta do Vasco e a expectativa é que nos próximos dias a situação venha a avançar, assim como também a joia do futebol argentino, que hoje veste a camisa do Vélez Sarsfield, Luca Orellano. A gente vai trazer novidades sobre essa situação. O diretor do Vélez Sarsfield se posicionou e confirmou que de fato o Vasco fez uma proposta pelo atleta. Além disso, também agora há pouco, gente, minutos antes de começar essa gravação, tivemos a notícia do Gabriel Menino, jogador que hoje veste a camisa do Palmeiras, foi procurado pelo Vasco e também pode desembarcar no Rio nestes próximos dias. Então tudo aquilo que o torcedor vascaíno queria tanto, que era o Vasco se movimentando no mercado, o Vasco contratando, o Vasco trazendo atletas, está começando a acontecer com mais intensidade. Eu falei pra você, a Copa do Mundo vai acabar e as coisas vão começar a avançar. E está avançando. Porém, antes de começar, antes de trazer um monte de notícia, muitas realmente informações importantíssimas que eu não poderia deixar de trazer a você, eu quero aqui, é claro, dar as boas-vindas a todos que estão chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este daqui é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo, tá vendo essa palavrinha que tá escrito inscrever-se? Gente, aperte nela, eu vou até chegar um pouquinho à frente porque isso vem dando certo. A gente quer muito ainda hoje chegar à marca dos 77.400 inscritos. Faltam menos de 100, eu tenho certeza que nesse vídeo ainda vamos conseguir. Eu passo esse recado especialmente para você, que ou tá chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito. Me dá esse voto de confiança. Se inscreva, eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Ou para você que está aqui todos os dias, vendo todos os nossos vídeos e ainda não é inscrito no nosso canal. Peço a sua inscrição, ela é importantíssima para o nosso crescimento e quanto mais nós chegarmos a mais pessoas dentro do YouTube, querendo ou não querendo, cada vez mais o nosso trabalho melhora. Então te peço, ajude o vascaíno que está aqui se inscrevendo, deixando também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você prefere chamar, para ajudar a divulgação deste vídeo, é super importante. E é claro, deixando aí nos comentários se você vem gostando dos nomes que estão chegando aí ao Vasco da Gama, caso do Lucas Piton, caso do Léo Pelé, caso aí do Luca Orellano, do Alex Duarte, nomes que realmente vivem essa expectativa de uma possível chegada. Deixe a sua opinião aí embaixo e é claro também, principalmente ative o seu sininho de notificação para que você não perca nada se tratando de Vasco, tudo aqui no canal do Gigante. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Eu quero começar aqui primeiramente falando sobre uma situação que já está praticamente definida, que é a situação do Léo Pelé. O que acontece? As últimas notícias que chegam de uma apuração muito boa de 3 jornalistas, o Vene Casagrande, o André Hernan e também do Eduardo Afonso da ESPN. A informação que temos em mãos neste exato momento é que o Léo Pelé está prestes a se tornar um jogador do Vasco da Gama. Segundo notícias, o Léo Pelé desde o início já havia aceitado o projeto do Vasco e agora já está tudo certo entre Vasco e São Paulo. O Léo Pelé é aguardado no Rio de Janeiro hoje ou amanhã, entre hoje e amanhã, para realizar os exames médicos. Lucas, como foram as negociações? O Vasco vai ficar com 100% dos direitos econômicos do jogador. O São Paulo não ficará com absolutamente nada. E o Vasco vai pagar 16 milhões de reais de forma parcelada pela contratação do atleta. Um contrato válido
de 3 anos. E aí a gente começa a falar, o que será que influenciou isso? O jogador é muito polivalente. Eu já falei pra vocês na Corda Vascão. O Léo Pelé é um lateral esquerdo de origem, mas que com a chegada do Fernando Diniz no Fluminense e também num período que ele acabou trabalhando com o Diniz no São Paulo, o Léo Pelé passou a atuar como zagueiro. Então ele consegue atuar com muita facilidade nessas duas posições. Porém, na zaga, local onde ele vinha mais atuando no São Paulo nesta última temporada, por ele ser lateral esquerdo de origem, ele tem uma qualidade muito boa na saída de bola, no passe. Ele é um jogador que realmente tem esse diferencial a mais no sistema ofensivo com relação à qualidade com a bola no pé. E tudo isso dá a entender, pelo que nós conhecemos do Maurício Barbieri, é que agrada o sistema de jogo utilizado pelo atual treinador do Vasco. Então, com toda certeza, há uma influência muito grande do Maurício Barbieri na chegada do Léo Pelé. E além disso, além do próprio atual treinador, Abel Braga, o Abel trabalhou com o Léo Pelé no Fluminense. O Abel Braga gosta muito do Léo Pelé. Então, com toda certeza, há um fator de influência nisso. Lucas, você acha válido realmente pagar 16 milhões de reais pelo Léo Pelé? Eu, Lucas, não. Não acho válido. Acho que o Vasco poderia encontrar atletas até no futebol sul-americano em condições melhores e até mesmo mais baratos que o Léo Pelé. Porém, gente, quem tá lá todo dia, quem tem uma equipe de scout e análise, quem tá com dinheiro na mão, quem é profissional, são eles. Eu não pagaria. Mas se hoje o Vasco, com todo o cuidado que está tomando para gastar dinheiro, vai pagar 16 milhões de reais no Léo Pelé, tem motivo. E foi o que eu trouxe para vocês também na Corda Vascão. Fernando Diniz passou pelo São Paulo, Rogério Ceni passou pelo São Paulo e o Léo Pelé nunca saiu do time titular. O São Paulo negou uma venda para o Angers do futebol francês no meio desta temporada, na janela do meio do ano, por achar que o Léo Pelé era uma peça importante para o elenco. Então, isso não é à toa. Volto a repetir. Eu, Lucas, que não sou um profissional, que sou, é claro, né, tenho aqui a responsabilidade de trazer informações, trazer notícias, não acho que seria válido gastar esse alto valor pelo Léo Pelé. Mas quem tá lá dentro é eles, meus amigos. Quem tem a grana na mão é eles. E quem é o profissional que tem equipe de scout e análise são eles. Então vamos esperar. Vasco vai contratar 16 milhões de reais pelo Léo Pelé, mas deixe aí a sua opinião. Se você acha válido, não acha válido, o que você pensa sobre essa situação. Inclusive, rapidamente, até passando sobre outro atleta do São Paulo, o Patrick. A informação que o próprio Gabriel Sá, um jornalista da Jovem Pan, trouxe nestas últimas horas é que o Vasco de fato sinalizou o interesse pelo Patrick, porém até o momento nenhuma proposta foi colocada à mesa pela contratação do atleta, até pela alta idade, né? O Patrick já é um jogador de 31 anos, eu acho difícil o Vasco, no caso, colocar algo na mesa. O Vasco pode tentar um empréstimo, pode tentar uma rescisão contratual mútua, mas acho que pagar pelo Patrick, sinceramente, não vejo isso com chances de acontecer. E antes de prosseguir, né, até um ponto importante aqui para trazer a vocês. A compra do Léo Pelé junto ao São Paulo foi maior do que a compra do Pedro Raul junto ao Cachoeira Reysol. O Vasco pelo Pedro Raul pagou 10 milhões e 400 mil e ao Léo Pelé e ao São Paulo, pelo Léo Pelé, irá pagar 16 milhões de reais. Então, é quase um terço a mais do valor das duas contratações. Mas o Vasco não vai parar por aí. Lembra que eu falei para vocês que o Vasco vai forte no mercado? E hoje, pela parte da manhã, a gente tem novidades sobre tivemos novidades, sobre o atleta Luca Orellano. A gente já trouxe informações sobre ele na Corda Vascão. Se você não viu, corre lá pra dar uma olhada. É um jogador de 22 anos, uma das joias aí do futebol argentino, que hoje veste a camisa do Vélez Sarsfield, também do próprio futebol. E o que acontece? A informação primeiramente foi publicada pelo jornalista César Luiz Merlot e foi confirmada nas últimas horas pela reportagem da ESPN. Neste momento, Vasco da Gama e Vélez conversam de fato, mas é uma conversa que ainda está em estágio inicial. O Vasco já formalizou uma proposta pelo jogador, o atual camisa 10 de um dos principais clubes do futebol argentino, que tem contrato válido até o fim de 2023 e a sua multa rescisória, é de 8 milhões de euros, algo em torno aí dos 44 milhões de reais. A situação atual é essa. O próprio diretor do Vélez Sarsfield confirmou, o Christian Bacedas, que é o diretor
esportivo do clube argentino disse assim: existe uma ligação entre os clubes e eles estão conversando sobre essas possibilidades. E ao ser questionado, né, se essa primeira oferta formalizada de fato pelo Vasco agradou, o dirigente não quis muito entrar em detalhes, né? E disse assim: não sei ainda, nosso presidente gerencia esta operação. E realmente a multa é de 8 milhões de euros. Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer. A expectativa é que nesses próximos dias também a situação possa andar. Mas, de fato, o Vasco formalizou uma proposta pelo Luca Orellano, camisa 10, gente, do Vélez Sarsfield, de 22 anos, um atleta baixinho assim, ponta, que pode atuar também como meia, vindo de trás, como eu trouxe para vocês na Corda Vascão. Um jogador de bastante qualidade, que me empolga muito em poder ter atleta como esse no elenco em 2023. Ele, inclusive, foi especulado. Flamengo e Benfica sondaram a situação desses dois atletas dos últimos meses, mas o seu destino deve ser o Vasco da Gama. E, antes de entrar aqui no assunto sobre Gabriel Menino, quero falar aqui sobre a situação de dois atletas do Cerro Porteño, que inclusive a gente já trouxe informações sobre eles no Acorda Vascão, mas por ter novidades, né, sobre a situação desses dois jogadores, eu quero trazer aqui mais informações a vocês neste Fala Gigante. O que acontece? A situação sobre o Alex Duarte, primeiramente zagueiro, é a seguinte: o zagueiro que é conhecido como Pulpito lá no Paraguai, ele é uma das grandes promessas, inclusive, como eu já venho trazendo para vocês, do próprio futebol paraguaio. Segundo o jornalista Juan Jorge Pérez, realmente deve ser vendido para um clube do futebol brasileiro. O Atlético Paranaense estava de olho também na contratação desse jogador nos últimos meses, então pode vir a ser o destino, mas o Vasco também se interessa pela sua chegada. A informação que, no caso, esse jornalista paraguaio recebeu é que na última sexta-feira o Vasco formalizou uma proposta ao Cerro Porteño pelo Alex Duarte. A proposta formalizada pelo Vasco da Gama foi a seguinte: uma proposta de imediato recusada de um empréstimo de 1 ano com passe fixado. Essa proposta, volto a repetir, não foi aceita pelo Cerro Porteño. O Cerro Porteño não deseja emprestar o jogador. Então, exatamente por esse motivo, por o Vasco ter formalizado uma proposta na sexta-feira, ela ter sido recusada, a expectativa é que uma nova proposta venha a ser formalizada nos próximos dias. É um jogador jovem, de 22 anos, defensor também, que tem sondagens de clubes tanto do futebol brasileiro, quanto do futebol argentino, quanto também do futebol mexicano. Essas são as informações que nós temos. Volto a repetir, nos próximos dias a expectativa do próprio Cerro Porteño é que o Vasco venha formalizar uma nova proposta pelo jogador. E a outra notícia de outro atleta também do Cerro é do Robert Morales, atacante camisa 9 hoje da seleção paraguaia, um jogador também de bastante qualidade, que o Vasco está interessado na sua contratação. Um jogador de apenas 23 anos e, assim como Alex Duarte, considerado uma das grandes joias do futebol local. Ele vinha de fato muito bem durante a temporada, como a gente trouxe para vocês, inclusive no Acorda Vascão. Gente, números impressionantes que eu vou fazer questão aqui de trazer a vocês. Foram poucas partidas em 2022, foram 7 jogos. Porém, nos 7 jogos em que ele atuou, foram 8 gols e 1 assistência. E aí você pode estar se perguntando: Lucas, como ele atuou em apenas 7 jogos? Pois ele teve uma lesão considerada até mesmo grave no joelho em março e desde lá não atuou mais na temporada. O seu retrospecto, como a gente mostrou para vocês antes da lesão, era sensacional. Por isso, virou o camisa 9 da seleção paraguaia. Mas fica essa dúvida sobre o que irá acontecer após a lesão. O Vasco vai tentar, se interessa realmente pela contratação do atleta. Essa situação pode colocar em xeque uma possível chegada, um possível alto investimento no jogador. Mas o Vasco acredita que ele tem a potencial a se desenvolver e se tornar realmente um grande atleta, um grande jogador aqui do nosso futebol sul-americano. O interesse o interesse existe e novidades também teremos nos próximos dias. E agora há pouco, como eu trouxe para vocês lá no início do vídeo, antes da gravação aqui deste Fala Gigante, a gente teve uma informação que surpreendeu. Uma informação tanto do jornalista Sandro Barbosa, da Rádio Bandeirante, quanto também aí de outras fontes. A informação é de que o Vasco
negocia hoje com o Palmeiras pela contratação do meio-campista, mas também lateral direito, Gabriel Menino. Inclusive, o jogador pode sim desembarcar no Rio de Janeiro em breve. Essas são as informações iniciais que acabaram de acontecer. A gente, é claro, vai tentar também entrar em contato com empresários, com jogadores, empresários, agentes aí ligados ao Gabriel Menino para tentar buscar mais informações sobre essa situação, mas o Vasco de fato se interessa pela contratação do atleta e hoje negocia junto ao Palmeiras pela contratação do jogador. Então, vamos ficar de olho, vamos ficar ligado, porque o Vasco está de olho, o Vasco está contratando, o Vasco está se mexendo no mercado e a gente não pode parar, meus amigos, porque o Vasco não tá parando. Um jogador de apenas 22 anos, que tem contrato até 2025 com o Palmeiras e é bicampeão da Libertadores. O Vasco, volto a repetir, vai se mexer. E se você ficar parado, vai ficar para trás nas informações. Então, por isso, fiquem ligados aqui no canal Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, compartilhe o nosso vídeo. E como eu sempre falo aqui no canal, um grande abraço a todos e, é claro, saudações vascaínas.